Moisés. Bom, esse é um nome que todo mundo já ouviu falar, né? Libertador, legislador, profeta. Mas quem foi ele de verdade? Nesta análise, a gente vai mergulhar nas muitas faces de Moisés, desde a figura de fé até o grande enigma histórico que ele representa. Para começar, olha só o que o Sigmund Freud disse uma vez. Privar um povo do homem de quem se orgulha como o maior de seus filhos não é algo a ser feito levianamente. Basicamente, Freud está nos dando um recado. Mexer com figuras tão importantes exige cuidado. É um convite para a gente ir um pouco mais fundo e é exatamente isso que vamos fazer. Então, para a gente começar, vamos pela base, né? Pela história que, olha, a maioria de nós conhece. Aquela jornada épica contada nos textos bíblicos, uma vida que parece um roteiro de filme dividida em 3 grandes atos. E a vida dele, segundo os textos, é uma coisa impressionante. 120 anos. E o mais curioso é como ela é dividida, certinho em 3 partes de 40 anos. 40 anos como príncipe no Egito, depois mais 40 como um simples pastor em Midian e, por fim, os últimos 40 como profeta e o grande libertador do seu povo. Uma simetria que, convenhamos, já dá um tom bem épico para essa história. E que começo de vida, hein? Ele nasce hebreu bem na época em que o faraó manda matar todos os meninos. A mãe desesperada esconde ele por 3 meses e depois, num ato de fé, o coloca num cesto no rio Nilo. E aí, o destino entra em cena. Ele é encontrado e adotado justamente pela filha do faraó, ou seja, ele é criado no centro do poder egípcio. Só que sabe, a origem dele fala mais alto. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele não se controla. Ele intervém, mata o agressor e, claro, precisa fugir. Essa atitude, essa impulsividade, muda tudo e o leva para o exílio em Midian. Lá ele deixa a vida de príncipe para trás e se torna pastor, se casa, tem filhos, uma vida completamente diferente. E quando tudo parecia resolvido, ele já com 80 anos, bum, vem o chamado divino na sarça ardente. É aí que começa o terceiro ato. Ele volta para o Egito, enfrenta o faraó cara a cara, solta as 10 pragas e lidera uma nação inteira para fora da escravidão. E no Monte Sinai, ele se torna o legislador, recebendo os 10 mandamentos que se tornaram a base da moralidade de boa parte do mundo. Ok, essa é a história que a gente conhece, a da fé. Mas e se a gente olhasse para um dos maiores milagres de todos com outros olhos? Será que a ciência teria algo a dizer sobre a famosa travessia do Mar Vermelho? Aqui a gente tem 2 visões bem diferentes. De um lado, o relato bíblico. Foi um ato divino, um milagre feito por Deus através de Moisés. Ponto. Do outro, uma hipótese científica, um fenômeno que existe, chamado de Wind Set Down. A ideia é que um vento extremamente forte poderia, teoricamente, ter empurrado as águas de uma lagoa mais rasa e criado uma passagem de terra por um tempo. E que vento seria esse? Não é qualquer ventania, não. Simulações em computador baseadas na topografia daquela época sugerem que seria preciso um vento constante de 107 km por hora soprando por horas a fio. Uma força da natureza absurda, forte o suficiente para mover a água, sim, mas, e aí tem o mais importante, os próprios pesquisadores admitem que um vento desses talvez fosse forte demais para alguém conseguir atravessar em segurança. Certo? Então já falamos da fé, falamos da ciência. Vamos sair um pouco da física e entrar em outro campo bem interessante, a mitologia. E se a história do nascimento de Moisés não for assim tão única, mas na verdade fizer parte de um padrão universal que a gente encontra em lendas de heróis no mundo todo? A ideia vem de um psicanalista chamado Otto Rank. Ele percebeu uma coisa fascinante. Existe um padrão, quase uma receita de bolo, para a história de origem de grandes heróis em várias culturas, da Grécia Antiga à Babilônia. Ele chamou isso de mito do nascimento do herói. E como é essa fórmula? Bom, geralmente é assim. O herói nasce numa família nobre, tipo de um rei, aí uma profecia diz para o pai que aquela criança vai ser uma ameaça. Com medo, o pai abandona o bebê, muitas vezes na água. Só que ele é salvo e criado por gente humilde ou até por animais. Anos depois, já adulto, ele descobre quem ele é de verdade e cumpre seu destino grandioso. Pense em Édipo, Rômulo e Remo, até Hércules. Todos seguem um pouco esse roteiro. Beleza. E Moisés? Quando é que a história dele entra nisso tudo? Porque os elementos parecem estar lá. O abandono na água, ser salvo, mas tem um detalhe bem curioso. E aqui está o pulo do gato. A genialidade da narrativa. A história de Moisés tem todos os elementos do mito, só que
Ao contrário, ele nasce numa família humilde de escravos, é abandonado e quem o resgata e adota é uma família nobre, a realeza egípcia. Em vez de um nobre que se torna um homem do povo, a gente tem um homem do povo que se torna um príncipe. A história vira o mito de cabeça para baixo. E é justamente essa inversão que abre a porta para a nossa lente mais polêmica, a histórica. É aqui que pensadores como Freud pegam essa estranheza no mito e começam a questionar tudo o que se pensava sobre Moisés. A proposta do Freud é, no mínimo, chocante. E se Moisés não fosse hebreu? E se o grande libertador dos israelitas fosse, na verdade, um egípcio? Para defender essa ideia, o Freud se apoia em 3 pontos principais. Primeiro, o nome. Moshe, em hebraico, significa tirado da água. Faz sentido. Mas Mosi, em egípcio, significa filho, e era uma parte comum de nomes de faraós, como Tutumés. Segundo, o mito. Para Freud, essa inversão da história do herói sugere que a origem humilde foi inventada para esconder a verdade que ele era nobre. E terceiro, a religião. Freud argumenta que o monoteísmo radical de Moisés foi inspirado pela religião de Aton, do faraó egípcio Akhenaton. E a teoria não para por aí. Ela fica ainda mais radical. Freud chegou a especular que esse Moisés egípcio, com suas ideias muito à frente do seu tempo, acabou sendo assassinado pelos seus próprios seguidores, e que mais tarde a história dele teria sido misturada com a de outro líder, criando a figura complexa que a gente conhece hoje. Tudo bem, são teorias incríveis, né, baseadas em psicologia, em análise de texto, mas e a prova física? Tem alguma coisa concreta, algo que a arqueologia tenha encontrado que comprove a existência de Moisés? E aqui a gente pisa em um terreno bem recente e cheio de controvérsia. Recentemente, um pesquisador alegou ter encontrado a mais antiga referência a Moisés fora da Bíblia. São inscrições de uns 3.800 anos achadas no deserto do Sinai que poderiam ser traduzidas como "Isto é de Moisés". Mas, e este é o ponto mais importante de todos, essa pesquisa ainda não passou por aquela revisão rigorosa da comunidade científica. Então, é uma possibilidade fascinante? Com certeza, mas por enquanto é só isso, uma possibilidade. Então, como é que a gente junta tudo isso? O profeta da fé, o milagre que a ciência tenta explicar, o herói do mito e o enigma da história. No fim, o que a gente tem é um legado com muitas faces. No fim das contas, a gente fica com pelo menos 4 Moisés diferentes. Tem o profeta, a figura central da fé judaico-cristã. Tem o arquétipo, o herói universal cuja história ecoa em tantas lendas. Temos a possibilidade, o líder cujos feitos milagrosos podem ter alguma raiz em eventos naturais. E por fim, temos o enigma, o quebra-cabeça histórico que continua sendo um dos maiores debates acadêmicos até hoje. Isso nos leva à pergunta final. Profeta, mito ou homem? Será que a resposta, se é que ela existe, realmente muda o legado dele? Talvez a grande força de Moisés não esteja exatamente em quem ele foi, mas em tudo o que ele continua sendo, tudo o que ele representa para milhões de pessoas até hoje.